Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da Comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 a 7, que nos diz assim: Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissesses às escuras será dito à luz, e o que falasses ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos ao longo desta semana Jesus fazendo sérias exortações e críticas com relação ao comportamento, à atitude dos fariseus. E aqui vemos neste Evangelho do capítulo 12, Jesus agora falando de maneira mais direta agora aos seus discípulos. Vemos aqui Jesus, mais uma vez, chamando a atenção dos seus discípulos para que não se deixem levar, pelo fermento dos fariseus. Veja que Jesus faz um alerta, para o seu discípulo, para o seu apóstolo, não se transformar num hipócrita. É uma palavra dura, não é verdade? É uma palavra pesada. Jesus vai dizer, que é um fermento porque aquilo cresce dentro do sistema religioso da época de Jesus. Ou seja, muitas vezes aquilo que os fariseus diziam, ensinavam, pregavam, era apenas do lado de fora. Vimos, na leitura de ontem, tamanha, vamos dizer assim, exigência e que eles tinham a regra, a lei, que aquilo era muitas vezes superficial. Aquilo de fato não trazia, não era verdade, e por não ser verdade não trazia mudança na vida daqueles fariseus, daqueles líderes. É esse fermento que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que se guardem, para que tomem cuidado, para não cair na mesma armadilha. Ou seja, não deixar com que muitas vezes a sua religiosidade, até mesmo a sua posição, aquilo se transforme numa atitude hipócrita, que muitas vezes faça perder a essência da religião, a essência do Evangelho, que é o próprio Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que transforma os corações e as nossas vidas. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui Jesus dizendo, que aquilo que muitas vezes os fariseus tinham de maneira escondida, de maneira oculta, isso não fica escondido aos olhos de Deus, porque Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. A onisciência de Deus conhece as intenções do nosso coração. E aqui vemos, queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui, embora num primeiro, vamos dizer assim, por um lado da moeda a gente poder pensar, que Jesus está ali fazendo uma exortação e chamando a atenção, porque, veja, não há nada de escondido, vai dizer Jesus, que não venha a ser revelado, não há nada de oculto que não venha a ser descoberto. Por outro lado, Jesus vai trazer um grande alento
aos corações dos discípulos, porque no meio deste trecho, Jesus muda, vamos dizer assim, como que mudando uma chave. Jesus vai trazendo uma palavra de consolo, de esperança, de alento para os seus discípulos. Porque Jesus vai dizer para eles, olha, vocês não devem ter medo das perseguições, das críticas, das adversidades. Jesus até mesmo usa o martírio, a cruz, ao dizer, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, porque eles não podem fazer nada mais do que isso. Jesus vai dizer, tenham medo sim daquele que podem tirar a salvação de vocês, a vida eterna. E aqui Jesus vai fazer uma alusão, ao dizer que da mesma forma como se vendem os pardais e essas criaturas de Deus não passam despercebido aos olhos de Deus, veja aí, o contraponto, Esse mesmo Deus que conhece daquilo que está oculto, muitas vezes até mesmo de maneira falsa no coração dos fariseus, por exemplo, ou seja, Jesus conhece as intenções do coração. Jesus vai dizer para os seus discípulos, não tenha medo das perseguições, da cruz, do martírio, porque Deus está olhando para vocês e Deus conhece vocês. Deus sabe exatamente o que vocês estão vivendo e o que vocês estão passando. Veja aí, que bonito esse trecho do Evangelho. Jesus então vai dizer para os seus discípulos, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Veja que maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Esse Deus que conhece o que está oculto, sabe até mesmo a pequenina situação que muitas vezes nós vivenciamos, que muitas vezes conhece até o mínimo da nossa miséria, da nossa fraqueza, e que por isso vem em socorro dos seus escolhidos. É essa palavra, querido irmão, querida irmã, que eu quero partilhar com você hoje, neste minuto de bênção. Jesus dizendo para os seus discípulos e dizendo para mim e para você hoje esta palavra. Vocês são maiores, vocês valem muito mais do que esses pássaros. E veja, querido irmão, querida irmã, principalmente quando nós abrimos o nosso coração para aceitar a Ele como nosso Senhor e dar o nosso passo no seu seguimento para se tornar um discípulo desse, esse valor ainda é maior, aumenta ainda mais, porque Deus conhece a entrega do nosso coração, quando nós verdadeiramente lançamos tudo nas mãos dele. Essa renúncia que Jesus espera verdadeiramente dos seus discípulos e se abandonem verdadeiramente nas mãos do Senhor, daquele que conhece todas as coisas. A recompensa do verdadeiro discípulo de Jesus não está nas mãos dos homens, está nas mãos do Senhor. É aquele que nos dá salvação, é aquele que nos dá vida eterna. Que hoje, meu irmão, minha irmã, esta palavra chegue até o teu coração, para que diante talvez das tribulações, dos desafios ou das adversidades que você esteja enfrentando ou passando, isso não te afaste do discipulado do Senhor, isso não te afaste do seguimento do Senhor. Que esta palavra, mais uma vez, o Espírito Santo grave no seu coração. Até os vossos cabelos, a vossa cabeça estão contados. Tudo o Senhor conhece e por isso, tudo que o Senhor conhece, tudo Ele guarda e protege. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.